bom? Hoje eu vou começar mais um vídeo aqui pra vocês. O vídeo de hoje é o relato do meu parto. Tô um pouco atrasada pra isso, né? Porque já tem um tempo que eu tive meu bebê. Meu filho já vai fazer um ano mês que vem, em junho. E eu ainda não fiz esse vídeo. Mas vou comentar como é que foi. No dia 3 de junho de 2023, a gente tava em casa, eu e meu marido, e aí minha bolsa estourou. Aí eu tava indo na rua pra poder comprar alguma coisa pra gente poder almoçar. E aí eu chego no portão. Na hora que eu chego no portão, eu volta. Na hora que tava fechando o portão, volta. Eu entrei correndo dentro de casa, porque minha bolsa tinha estourado. Aí eu fiquei tipo assim, será que minha bolsa estourou? Porque eu não sabia. Aí, tipo assim, eu meio que comecei a sentir vontade de fazer xixi. Não vontade de fazer xixi, mas começou a escorrer como se eu estivesse fazendo xixi. Só que eu não tava com vontade de fazer xixi. Foi assim, que minha bolsa estourou. Aí a gente correu, foi muito engraçado, porque eu tava tranquila, tava tranquilona, porque eu já tinha visto vídeo falando que se a bolsa estourar não precisa ter tanta pressa, porque o bebê não nasce assim de uma hora pra outra. As bolsas dele já estavam todas prontas, a dele e a minha estavam prontas, tava tudo organizadinho, tudo lavadinho. Só eu tava tranquila, meu marido ficou desesperado, entrou em desespero. Ele entrou em parafuso, sabe? Ficava andando de um lado pro outro, não sabia o que fazer. Foi muito engraçado, muito engraçado. Ele ficava andando pro lado pro outro. Mãe, agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Cadê a bolsa? Cadê não sei o que? Cadê não sei o que lá? E ficava andando pra lado pro outro, não pegava nada, porque tava nervoso, não sabia o que ia acontecer. Mas eu já tava mais tranquila, porque eu já tinha estudado mais, aprendido mais sobre isso, né? E sabia o que ia acontecer. Aí a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, na pressa do meu marido, a gente acabou esquecendo a pasta de documentos. Ou seja, eu tava lá com bolsa, com tudo, mas o principal não tava, que eram os meus documentos do pré-natal e os meus documentos mesmo. Não estavam nada comigo. Tava tudo separado, mas a pasta eu esqueci em casa. E aí tivemos que voltar em casa. Quem levou a gente foi o tio do Douglas. Aí ele teve que voltar em casa, eu tava na maternidade fazendo cadastro. E aí ele teve que voltar em casa pra poder pegar. E aí, isso no dia 3, no sábado. Quando isso era 2 horas que a gente chegou na maternidade, eram as 2 horas. 1 e pouca, meio-dia, eu tava saindo e minha bolsa estourou, aí 2 horas eu cheguei na maternidade. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o médico fez foi fazer o exame de toque. Gente, o exame de toque é horroroso. Coisa horrível. Dói demais. E tipo assim, minha bolsa tinha estourado, mas não tava saindo aquele aguaceiro. Não sai aquele aguaceiro que nem novela, essas coisas assim. Tem gente que sai, mas pra mim não foi assim. E aí, quando fez o exame de toque, foi uma dor insuportável. Nossa, deu gritar. Aí, quando o médico falou que eu tava com 4 centímetros de dilatação, só que eu tava sentindo só um pouquinho de dor, sabe? Tipo uma cólica, começo, quando a gente tá menstruada, que é o comecinho da cólica, eu tava sentindo essa dor, não tava sentindo dor forte. E aí tá. Aí a gente ficou na maternidade, e meu marido também teve outra treta, porque ele foi... Gente, eu moro no Rio de Janeiro, em São Pedro. E aqui ninguém anda de calça, de bermuda, calça de tênis. Não, a gente anda de chinelo. E aí meu marido tava de chinelo e não podia entrar na maternidade de chinelo. E aí ele, na pressa, foi numa sapataria lá no centro de São Pedro, porque eu ganhei no Hospital Missão. E aí ele foi na sapataria, comprou o primeiro tênis que ele viu. Ele não viu o preço, não viu nada, ele comprou o primeiro tênis. E foi. Aí chegou lá na maternidade, ele desesperado, porque ele queria ver, porque ele não queria perder meu parto, achando que eu ia ganhar neném assim, ó. E não. Aí ele foi, comprou a sandália, o sapato, e a gente ficou lá. Ficou de 2 e pouca da tarde até o dia seguinte, porque é que eu não nascia. Eu perdia líquido, mas não dilatava, não sentia contração, nada. E os médicos foram acompanhando, né, pra ver se tava tudo certo, se o bebê não tava
sofrimento fetal ou alguma coisa assim. Não, tava tudo tranquilo. E aí, no dia seguinte, de manhã, e eu queria parto normal, né? Eu queria ter um parto normal, não queria ter uma cesariana. E tentei, fiz bastante exercício na maternidade, mas não dilatava. E aí no dia 4, no domingo, às 11 horas da manhã, 11h40, se eu não me engano, acho que foi 11h40, a médica, né, trocou o plantão. E aí a médica do plantão da manhã me encaminhou pra cesariana, porque já tinha bastante tempo que eu tava perdendo líquido, já não tinha mais líquido, sabe? Já não tava mais descendo nada. E aí ela me examinou de manhã e viu que eu ainda tava com 4 centímetros de dilatação, não tinha dilatado nada. Me colocou na ocitocina, eu pedi pra colocar, porque eu tava tentando ter um parto normal, só que não adiantou. E aí eu fui pra cesariana. Eu já tava em desespero, aí eu entrei em desespero, porque eu não queria. Eu queria um parto normal. Comecei a chorar muito, indo pra sala de cirurgia. Aí me deu uma anestesia. E aí me deitaram na maca e começaram a cirurgia. Eu entrei em desespero, porque... E aí, tipo assim, a anestesia, ela literalmente ela tinha anestesia. Só que ela não... Assim, você não sente dor, mas você sente mexer. Você sente mexer. E eu tava sentindo mexer. E aí eu tava falando que tava doendo. Mas não tava doendo. Eu tava sentindo mexer, mas não tava doendo. Aí eu comecei a chorar muito. E meu marido ainda não tava na sala. Eles iam fazer a minha cirurgia sem meu marido na sala. E aí eu comecei a entrar em desespero, eu chorava muito. Não pode, porque quando a gente chora muito de soluçar, a barriga mexe. Como é que eles vão fazer uma cirurgia com você soluçando de chorar? E aí eles foram chamar o meu marido. Aí meu marido entrou na sala pra me acalmar. E aí meu filho nasceu. Gente, cesariana é muito rápido. Caiu um treco. Cesariana é muito rápido. Muito rápido. Se demorou 15 minutos o processo inteiro entre anestesia. Eu entrar na sala, anestesia, cirurgia, eles me costuram e me manda pra sala de pós-parto. 15 minutos. No máximo. Muito rápido. E aí ele nasceu. Eu entrei em desespero, né? E comecei a chorar muito, eles chamaram meu marido entrou na sala, me acalmou. E aí terminaram de fazer cirurgia e a Hector nasceu. Aí a primeira coisa que eu falei, tipo assim, eu tava deitada, com um pano na frente. Aí eles mostram, olha mãezinha, ele nasceu. Aí na hora que me mostra assim, a primeira coisa que eu falei, ele é tão branco. Porque eu achei que o Hector fosse nascer moreninho. Porque o meu marido é moreno. E eu achei que ele não achei que ele fosse nascer tão branco. Sabe? Gente, eu tava em desespero, eu tava em prantos. O que eu ia pensar? A primeira coisa que eu vi na minha frente, uma criança branca. Aí eu pensei, nossa, ele é tão branquinho. Aí o marido, você queria que ele fosse o quê? Aí os médicos foram, levaram ele lá pra poder medir e tal, tudo certinho. Aí meu marido foi junto, tiramos um monte de foto, me costuraram, né? Rapidíssimo. É uma coisa muito rápida. E aí eu fui pra sala de pós-parto. E depois a gente ficou lá domingo. Eu fui domingo de manhã, segunda, terça. Eu fui embora na terça-feira. De manhã, né? Aí manhã, horário do almoço, assim, o mesmo horário que eu ganhei ele foi o horário que eu saí, mais ou menos. E aí eu fiquei nesses 2 dias e tipo assim, todo mundo fala que na cesárea, pelo menos comigo não foi, que quando você tem cesárea, eu acho que era esse um dos meus medos, de sentir muita dor, de não conseguir fazer nada, sabe? E a primeira vez que você levanta, todo mundo fala que é horrível, que não sei o que, comigo não foi. Eu consegui levantar, eu senti tontura, óbvio, porque você fez uma cirurgia. E não é uma cirurgia pequenininha, tipo, não é uma verruga que você vai tirar. Não, é uma criança. Eles te abrem a tua barriga. Então, não é uma cirurgia pequena e você pode levantar depois de 6 horas. Pode não, você tem que levantar depois de 6 horas. E eu tava meio extasiada, porque meu filho tinha acabado de nascer, ele era a coisa mais linda do mundo. Vou botar uma fotinha dele aqui pra vocês verem. Que ele era muito fofo. E aí todo mundo
apaixonado nele. E... se ele tivesse nascido no dia anterior, no dia 3, ele ia ser o primeiro menino do dia. Porque não tinha menino nascendo naquele dia, só tinha menina nascendo. E aí, se ele tivesse nascido no dia 3, ele ia ser o único menino. Acabou que ele não foi o único por um, porque tinha um outro menininho também, mas era só eles dois, o resto era tudo menina. Ele iria ser, né, o único menino, mas, bem dizer, eram só 2 meninos. Bem dizer, não era. E, assim, eu, particularmente, eu não gostei de ficar na maternidade. E teve um porém também. Eu tive uma coisa que se chama cefaleia pós-hack, que é uma dor de cabeça insuportável. É uma dor de cabeça insuportável que te dá. Que te dá. E você não é ninguém, sabe? Não é ninguém. Porque dói muito, muito. Parece que a sensação é essa. Parece que o seu cérebro vai escorrer pelo seu nariz. Essa é a dor. E dói muito aqui na nuca. Muito, 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 muito. É insuportável. E aí eu só conseguia ficar deitada. Eu fiquei uma semana ruim assim. E começou na maternidade. Assim que passou o efeito da anestesia, começou a me dar essa cefaleia. E aí eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. Teve uma vez, acho que foi no 2º dia, que eu tava chorando muito, 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 porque eu tava com muita dor de cabeça. E aí minha mãe tava comigo na maternidade. E a chupeta do Hector caiu no chão. E eu só sabia chorar, 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 chorar. Aí eu tava com ele no colo, a chupeta caiu. E na hora que eu fui assim, abaixar pra levantar, porque, como eu falei, eu não tava sentindo dor, não tava sentindo nada. Eu conseguia fazer as coisas. E aí eu abaixei pra poder pegar a chupeta. Aí a acompanhante, nessa hora minha mãe não tava perto. Aí a outra acompanhante foi. A acompanhante de uma outra menina tava lá. Aí ela falou assim, calma, deixa que eu te ajudo. Eu falei, não, moça, tá tudo bem, eu só preciso dormir. Porque eu achava que era sono, eu achava que eu tava com dor de cabeça de sono. Porque alguns dias antes dele nascer, eu tava tendo insônia. E aí eu ia dormir de manhã, sabe? Passava a noite toda acordada e ia dormir só de manhã. E eu achava que era por isso. Mas não era. Era essa cefaleia da anestesia. Da raquidiana. Eu sentia muita dor. E aí eu sentia muita dor. E nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu tinha consumido bastante conteúdo sobre parto, pós-parto, tanto cesárea quanto parto normal, sabe? Na minha cabeça era tipo assim, eu não queria ter parto normal, mas não queria ter parto cesárea, mas se tivesse que fazer eu faria, entendeu? Só que eu não queria. E grávida, desesperada, porque o filho precisa nascer. E aí eu comecei a entrar em desespero na hora. Eu não tinha visto nada sobre essa cefaleia pós-hack. Nunca ouvi ninguém falar. Tive contato com pessoas que tiveram cesariana e não tiveram essa cefaleia. Não tiveram, sabe? Foram normal. E eu tive. E nunca tinha ouvido falar sobre. Mas é insuportável, gente. Insuportável, você não é ninguém. Sabe a primeira semana e você fica assim, nossa, eu posso dar banho, eu vou dar primeiro banho do meu filho. O primeiro banho do meu filho foi na maternidade. Eu dei, mas foi assim, um banho de gato. Joga uma água aqui, joga uma água ali, acabou, seca a criança. Porque eu tava insuportável de dor de cabeça. Eu tava sentindo muita dor. E em casa, quem deu o banho foi meu marido, minhas irmãs, minha mãe. Eu não conseguia fazer nada, fiquei uma semana, bem dizer, acamada. Porque eu tava sentindo muita dor. Muita dor mesmo. É isso. Mas, assim, o meu parto foi pelo SUS. Não foi parto particular, nem por convênio, até porque eu não tenho convênio. Foi um parto pelo SUS. Não achei um parto ruim, sabe? Foi bom. Não posso dizer o mesmo pelo meu marido. Tadinho, o bichinho sofreu na maternidade. Porque essa maternidade aqui é municipal. E aí, não sei o que aconteceu, sei lá. Mas a comida lá não é tão boa. Meu marido não suporta canja. E todo dia de noite a janta era canja, sabe? E não suporta canja. Mas tá bom, passou, né?
Foi engraçado o meu parto, bem dizer. Foi um parto engraçado. Olhando agora, né, a gente acha engraçado. Mas não achei ruim, sabe? As enfermeiras super de boa, super boas, sabe? Não achei que sofri violência obstétrica ou alguma coisa assim. Não. Fui super bem tratada. Eu e todas as outras pessoas que estavam lá, né? Porque eu tava vendo como eles estavam sendo tratados. Esse foi meu relato de parto. Mas, assim, eu quero ter outro filho. Eu quero ter no mínimo 3. E se eu tivesse que ter outra cesariana, eu teria, porque agora eu sei que não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa que me desanima mesmo é toda essa cefaleia, porque pelo que eu vi, algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. Então eu sei que se eu tiver outra cesariana, vai acontecer a mesma coisa, sabe? Vai acontecer a mesma coisa. Mas é isso. Esse foi o meu relato de parto pelo SUS, cesariana. Se inscrevam no canal, gente, que eu vou trazer mais conteúdo pra vocês. Deixem o like, tá bom? Como a experiência de vocês também foi a mesma. Se foi parto normal, como que foi? Eu gostaria muito de saber. Meu sonho é ter um parto normal. Se eu tiver um próximo filho, eu vou fazer de tudo. O porquê do Hector não ter nascido de parto normal foi o seguinte. Ele tava de cabeça pra baixo, encaixadinho, normal. Só que a criança precisa encaixar assim, ó, pra poder nascer, né? E o Hector, quando a bolsa estourou, ele não tava assim. Ele tava assim. Então, a cabeça dele não ia descer. Aqui, ó, tava presa. Então, ele não ia descer, eu não ia dilatar. Por isso que eu já cheguei lá com 4 centímetros de dilatação. Que ele começou a descer, ele tava aqui. Aí a bolsa estourou. Foi saindo líquido, só que ao invés de descer assim, ele desceu assim. E aí não ia descer de jeito nenhum. Era só cesariana mesmo. E é isso. Tchauzinho, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.